Olá, vou gravar aqui esse primeiro vídeo do ano 2026 para falar aqui sobre um assunto que quase todo mundo fala, né? Que é melhoria de vida. As pessoas fazem algumas promessas, desejam para si e para os outros melhoria de vida. E isso é muito pensado e falado quando a gente está ali no finalzinho de um ano e começando o próximo ano. Mas tem muitas pessoas que fazem promessas que infelizmente não vão se concretizar, não serão cumpridas. Isso todo mundo sabe, eu sei que você sabe. O que a gente tem que saber é que muitos passam por isso, é a maioria. Infelizmente, a maioria das pessoas não vão concretizar, pelo menos tudo o que gostariam de concretizar, não vão cumprir várias promessas. E você, né, que talvez também não vai conseguir realizar tudo o que você falou, não é um privilégio seu, e sim da maioria. Por quê? Porque, embora desejar seja um passo importante, querer, mas na hora do fazer, que é o mais importante, porque tudo o que você consegue, via de regra, vem com esforço, né? Você vem com disciplina, com esforço e com várias outras coisas. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço por aquilo que elas tanto querem, ou pelo menos parece que querem. E eu resolvi aqui trazer para vocês sete coisas que eu acredito, embora possa parecer um número meio de mentiroso, né? Mas são 7 coisas que eu pensei, que eu acredito que podem levar pessoas, e talvez não, vai levar algumas pessoas a crescer, pelo menos um pouco, né? Ou muito mesmo, nesse nosso próximo ano nesse ano que está começando, né, 2026. E aí a gente precisa sair do campo da promessa, tá? Porque você tem que querer muito, isso é um fato. Se você não quiser muito de verdade, nem adianta você tentar. Você tem que querer, você tem que pensar positivo, tem que mentalizar, mas só isso não é o bastante. Você tem que fazer. Tem que executar, tem que ser uma pessoa que faz acontecer, tem que ter disciplina. Então, eu vou trazer aqui 7 coisas que eu acredito, e aí você eventualmente pode utilizar de alguma dessas 7 coisas, ou até mais de uma, para transformar a sua vida em 2026. Eu acredito, não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas várias dessas coisas, não todas, eu acho assim que todas, todas eu utilizo, algumas mais, outras menos. Algumas eu sou realmente bom, algumas eu sou razoável e já consegue me ajudar, e já me ajuda bastante. Então, vou falar 7 coisas que eu realmente, não no ano passado e não só esse ano, mas sempre, quase sempre eu fiz em minha carreira profissional e para minha vida. Mas eu pretendo continuar fazendo essas coisas, porque eu também tenho desejos para 2026 que eu quero concretizar, sonhos. E aí, essas 7 coisas que eu vou falar, elas vão ser muito importantes para tudo que eu quero conquistar. Óbvio que eu vou fazer coisas diferentes que não são tão genéricos, como eu vou falar aqui, coisas mais genéricas, né? Ou seja, que quase todo mundo pode fazer. Mas tem coisas específicas que só eu realmente sei que eu vou precisar fazer, beleza? Então, sem mais delongas, vou começar aqui a falar a primeira. A primeira coisa, e eu coloquei ela como primeira porque eu acredito realmente que é uma das melhores formas de você transformar a sua vida em 2026 e sempre, tá? Todos os anos, que é aprender a resolver problemas. Sim, resolver problemas. E aí você pode estar se perguntando, mas eu já resolvo problemas. Sim, todo mundo resolve problema. Todo mundo resolve. A questão é que existe o jeito tradicional de resolver problema, é quando ele está pegando fogo, quando ele aparece, que você é obrigado a resolver, obrigada, porque se você não resolver, você vai ter um problema muito maior. E aí você só vai resolver aquilo ali porque você está sendo obrigado a resolver. Mas as pessoas que realmente sabem, que aprendem a resolver, que são resolvedoras de problema, elas resolvem o problema antes dele acontecer. Elas não esperam ele acontecer, elas enxergam, têm visão, elas olham para o seu ambiente, identificam problemas. Gente, não é focar, pensar em problema, é você ter uma visão
de identificar problema para evitá-lo. Porque muita gente deixa o problema acontecer e ele até vai aumentando. E aí, para resolver, fica muito mais difícil. Infelizmente, a grande maioria se comporta assim. E não estou fazendo uma crítica, mas isso é o normal que eu vejo. Eu já tenho 43 anos e eu já tenho uma experiência razoável para poder dizer isso. Então, as pessoas que resolvem problemas, se antecipam, elas têm uma visão. E isso dá para aprender. Não tem ninguém assim que possa dizer, eu nasci com essa habilidade para resolver problemas. Não. As pessoas até podem nascer com um perfil ali, uma personalidade que contribua, sabe? Mas qualquer pessoa pode aprender a resolver problemas cada vez melhor. Você não vai se tornar um especialista em algo da noite para o dia, mas você pode gradativamente desenvolvendo qualquer habilidade. E resolver problema é uma habilidade. Você tem que ser aquela pessoa, primeiro, que não foge dos problemas, porque a maioria, infelizmente, prefere se esconder, fugir dos problemas. Prefere não chegar nem perto. Ali tem um problema, não vou chegar nem perto. Eu não estou nem falando aqui das pessoas que criam, porque essa está fora do jogo aqui. Infelizmente, muitas pessoas criam problemas ou de forma intencional ou na inocência. Pior, lógico, né? As pessoas que criam por intenção, mas essas aqui estão fora. Eu estou falando das que realmente preferem se isolar, se afastar dos problemas. Eu sempre preferi, tá, olhar para o problema e dizer assim, como é que eu posso ajudar? Não vou dizer que em todas as situações, gente, vai. Mas assim, nas situações que eu via que era para o benefício coletivo e que poderia voltar para mim como um benefício, isso não é um problema, gente. Você precisa querer o melhor para você, e se você puder ajudar as pessoas, o ambiente, o coletivo, para ter o melhor para você, tá tudo bem. Isso não está errado, não. Pior é você cruzar os braços, ficar omisso e não ajudar ninguém e nem a você mesmo. Então, eu sempre procurei resolver problemas por onde eu passei. E isso me ajudou na minha trajetória para chegar até onde eu estou, tá? Que onde eu estou fica para um outro vídeo, um outro momento, quem já me conhece sabe. Então, o que eu era, né, e o que hoje eu sou. E aí foi uma construção, não foi da noite para o dia. Então, aprenda, desenvolva a habilidade de resolver problemas, porque as pessoas têm muitos problemas, todo mundo tem problema, pequeno, médio, grande, às vezes o que para um é grande, para outro é pequeno, e aquela pessoa que vê aquilo pequeno pode ajudar aquela outra pessoa que vê aquilo grande a resolver aquilo ali e se beneficiar com isso. Gente, o que as pessoas mais querem é estar perto de pessoas que resolvem problemas. Empresários, né, eles querem pessoas que resolvem problemas. Se ele tem ali uma pessoa com ele que resolve bem e resolve muitos problemas, aquela pessoa ela vai crescer, aquela pessoa ele quer estar perto dela, ele quer ela com ela, ele sabe que pode contar com ela. E assim, mas tem empresário que não reconhece. Sim, mas tem os que reconhecem. Você tem que se basear pelos que reconhecem. Se algum não te reconhecer, você parte para outra. A vida é isso. Não adianta ficar chorando, se lamentando, reclamando, não. Você tem que procurar as pessoas certas para conviver com você. Então, esteja perto de pessoas que podem te ajudar, desde que você primeiro ajude-as. Você não pode primeiro esperar que o saque venha antes do depósito. Você primeiro deposita, depois você saca, como qualquer investimento. Então, resolva o problema das pessoas que estão abaixo de você, que estão acima de você, e você com certeza vai crescer. Porque pessoas precisam de pessoas, e não das que criam, das que resolvem problemas. Segunda coisa que eu acredito que vai ajudar você e qualquer pessoa a crescer em 2026. Domine plataformas. Gente, quando eu falo plataforma, é qualquer tipo de plataforma, tá? Que é profissional. Aqui eu posso estar falando de um sistema de gestão de vendas, um sistema de um e-commerce, um marketplace, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de gestão de WhatsApp, qualquer ferramenta tecnológica. Se especialize em ferramentas de tecnologia, plataformas. Por quê? Plataforma é uma das coisas que ajuda muito os empresários e as empresas a crescerem. É uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando, mas eu, como empresário, posso falar que o meu crescimento da minha empresa se deu muito
pelo uso das plataformas. E eu precisei testar muitas, usar muitas, apanhar bastante. Até hoje eu apanho muito ainda. Quando a gente troca, a gente tá com uma boa plataforma e do nada, assim, não é do nada, né? Mas, tipo, vou trocar de plataforma. Por quê? Porque eu tô vendo ali uma oportunidade de ter uma tecnologia melhor para crescer mais rápido. E aí existe um grau de complexidade alto para você implementar uma ferramenta, uma plataforma. E quando a gente tem pessoas que são boas naquilo ali para ajudar, a gente muitas vezes se vê sozinho, tá? Tem poucas pessoas que têm realmente essa habilidade e domínio de plataformas, né? De gestão ali, de configuração, de metodologia. Então, aprenda a utilizar plataformas. Eu vou parar isso por aqui porque realmente é genérico, tá? Quando eu falo plataforma, é qualquer tipo de plataforma que, obviamente, seja atualizada, tá? É um ótimo caminho para o seu crescimento. Terceiro, aprenda a vender. Ponto. As pessoas que sabem vender, tá? Que são bons vendedores, que aprendem a negociar, que aprendem a influenciar, a persuadir, não a manipular. Esquece esse negócio de que o bom vendedor é aquele que tem uma boa lábia. Vendas não é uma arte, vendas é uma ciência. E aí você precisa entender de algumas coisas importantes, como gente, tem que entender de gente. Você tem que ser uma pessoa muito bem intencionada para vender o que as pessoas precisam, porque aí eu volto no resolver problemas. Você tem que encontrar o problema e ofertar a sua solução. Quando você sabe qual é o real problema das pessoas e sabe oferecer a real solução, você com certeza vai crescer. Foi assim também que a gente cresceu. Eu, a minha empresa, oferecendo algo que resolvia o problema das pessoas, com integridade, com honestidade. Não é você pegar qualquer coisa e querer empurrar nas pessoas uma coisa que não tem nada a ver com o seu cliente, com o seu público, você mentir, inventar. Não. Quando eu falo em aprender a vender, ser um bom vendedor, não é ser manipulador, manipuladora. É você ser persuasivo, obviamente, saber negociar, mas a negociação tem que ser uma relação ganha-ganha. Se o teu cliente não ganhar, você não fez uma boa venda. Teu cliente precisa ganhar. Você tem que ganhar também, mas ambos têm que ganhar. Então, aprenda a vender, porque qualquer pessoa que sabe vender bem, ela pode até não ser rica, ela pode até não enriquecer, mas ela certamente vai viver melhor do que muitas pessoas. Mas adianto que vender não é uma coisa fácil. Eu aprendi a vender, mas eu aprendo até hoje. Eu posso dizer que eu aprendi a vender, senão eu não estaria nem aqui vendendo o que eu estou doando. Na verdade, isso aqui é uma doação, mas também é uma venda, né? Eu estou vendendo minha ideia, mas não estou cobrando um centavo a ninguém. Mas, enfim, eu vendo meus produtos e eu tive que aprender a vender. Se eu não soubesse vender, gente, se eu não tivesse aprendido a vender, a minha empresa talvez não tivesse crescido. Né? Tenho 14 anos de empresa e a gente começou muito pequenininho e eu dizia que eu nunca ia vender. Até eu me encontrar atrás de um balcão, tendo que vender, e aí eu comecei a gostar e comecei a me desenvolver. Hoje, para mim, vender é algo muito gratificante e relativamente tranquilo. Mas existe sim um grau de complexidade, nem todo mundo está preparado para vender de cara. Poucas pessoas estão, mas qualquer um pode desenvolver essa habilidade. Beleza? Quarta coisa que eu acredito que vai levar as pessoas a crescerem. Tenha método. Ah, mas quem tem método é quem é metódico. E eu não sou uma pessoa metódica. Eu até acho as pessoas que são metódicas chatas, meio cabulosas. Sim, de fato, tem pessoas que são naturalmente metódicas. E isso é do perfil da pessoa. Eu sou... É porque eu sou um misto de personalidade. Mas eu sou uma pessoa metódica. Eu agora não estou sendo aqui muito metódico, estou sendo mais... influente, comunicativo, mas eu sou uma pessoa metódica, mais analítico também, e eu sou uma pessoa que às vezes eu posso ser taxado como chato mesmo, porque é uma pessoa detalhista, que se preocupa, que tem um senso crítico mais aguçado, que olha por detalhes, que vê sempre o melhor jeitinho para fazer as coisas, tipo, não, eu consigo chegar ali, se eu for pelo método convencional, em 10 minutos.
eu vou procurar um jeito certo de chegar em 7, 5 minutos. Gente, eu vou procurar, mesmo que não exista, só que eu não sei. Eu vou procurar esse método para que eu chegue lá em menos tempo. Porque se eu ganhei ali 3, 5 minutos, eu posso fazer outras coisas que vão me gerar mais resultados. Dinheiro, por exemplo. Então, tenha método. Aprenda a fazer as coisas seguindo métodos. Também é uma coisa que dá para aprender, dá para desenvolver, mas que não é fácil, não é tão simples. As pessoas que não têm um perfil metódico, a maioria acredita que não consegue ser metódico, porque é complexo mesmo. Você mudar, desenvolver uma característica que você não possui, você vai precisar se esforçar. Tudo que eu vou falar aqui, gente, tudo que eu vou falar aqui, eu estou na quarta, mas tudo que eu vou falar aqui vai precisar de esforço. Lembra que você prometeu que queria crescer, que queria um ano melhor? Pois é, lembra que eu falei que muitas pessoas não vão conseguir? Porque exige esforço. Em alguns casos, exige muito esforço. É por isso que muitos desistem. Vamos à quinta coisa que eu acredito que levará pessoas a crescer e já vem levando. Já tem muita gente aí crescendo com inteligência artificial. Esse boom, né, que tá aí para a gente aparecendo aí desde 2023, mas que ainda é uma coisa muito nova para a grande maioria das pessoas, né? Existe usuários distintos de IA, né? E aí tem pessoas que, poucas são as pessoas que realmente utilizam ali numa performance mais alta, né? De um jeito mais correto para aumentar a sua performance, melhorar de vida. Poucas são as pessoas. A maioria são pessoas mais curiosas, usuários domésticos, que vão brincar com a ferramenta de IA, exemplo, ChatGPT, com Gemini, vão tratar como se fosse uma brincadeira mesmo, né? Uma ferramenta tipo um joguinho. E não é, gente, não é. Tem muitas pessoas que se enganam, criticam, julgam. Gente, é óbvio que uma ferramenta de IA não é a coisa 100% correta, não é a coisa que vai resolver a sua vida, não é o milagre da sua vida, não é. Inteligência artificial tem falhas, comete erros, mas você não comete? Eu garanto que você não sabe fazer um monte de coisa, que você faz um monte de coisa errada, que você comete falhas, e será que você se critica como você critica uma IA? Não, IA não presta, não, gente, IA é uma coisa extraordinária, para mim, inteligência artificial é uma coisa extraordinária. Eu não me vejo mais sem usar ferramentas de IA no meu dia a dia. Agora tem uma coisa, muitos acreditam que a IA pode trabalhar sozinha. E eu digo o seguinte, não, uma IA não deve trabalhar sozinha. Ela até pode, mas não deve trabalhar sozinha. Por quê? A IA, ela não é uma pessoa com sentimento, emoções. Então, existem nuances que só você vai ter ou deveria ter. Mas, se você trabalhar junto com a IA, você vai aumentar a sua performance. Voltando aqui, porque eu tive um probleminha, o meu telefone descarregou aqui já no final do vídeo, estava já finalizando aqui a quinta coisa, né, falando de inteligência artificial, e eu não costumo fazer edição nos meus vídeos, são vídeos totalmente crus, que eu não faço edição, corte, nada, e se eu tiver falado alguma coisa que eu não queria falar, vai ficar assim mesmo, se eu gaguejei, vai ficar assim mesmo também. Então vamos dar continuidade aqui. Eu praticamente já tinha acabado sobre inteligência artificial e só reforçando que é uma das coisas que vai fazer, já está fazendo muita gente crescer e vai continuar fazendo agora em 2026, quem se especializar e dominar essa ferramenta e, sobretudo, aprender a trabalhar junto com ela. Nem sozinho, nem colocá-la para trabalhar sozinha. Trabalhar junto com ferramentas de inteligência artificial. E a sexta coisa, né, que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas a crescerem e melhorarem de vida, no caso profissional, né, é aprender a trabalhar com planilhas. Pode parecer uma coisa meio ultrapassada, né, retrógrada, para quem já está um pouco mais avançado, mas planilha ainda é uma ferramenta
muito necessária, muito essencial para se fazer muita coisa na vida profissional. A planilha salva você muitas vezes, e às vezes supre muito mais, inclusive, do que alguns sistemas. Quando eu digo que pode parecer um pouco ultrapassado, é porque eu mesmo já utilizo algumas ferramentas mais avançadas, específicas e mais tecnológicas, mas eu não deixo de forma alguma, não tem como eu ficar sem a boa e velha planilha. Velha no modo de falar, né? Inclusive, eu uso muito planilhas online. Por que planilhas? Porque planilha você consegue, de uma forma muito simples, depois que você sabe utilizar logicamente, você pode criar e customizar do seu jeito, de acordo com a sua necessidade. Ah, mas eu não uso planilha, para que eu vou usar planilha? Veja, eu estou me referindo aqui a crescimento, a melhoria de vida. E como eu falei lá no primeiro tópico sobre resolver problemas, e também falei sobre plataformas, planilha é uma forma excelente de você resolver problemas, tá? Muita coisa eu resolvo com planilhas. Eu já consigo criar algumas automações com planilhas. Você pega uma planilha, manda informações para uma outra planilha complementar, e aí você consegue otimizar muito o seu trabalho. Então, você que já conhece, né, o Excel, por exemplo, tá? O Excel é muito mais completo do que a maioria das pessoas imaginam. E também o Google Planilhas, que é uma ferramenta online, onde você consegue acessar os seus arquivos de qualquer lugar que você estiver. Mas eu não estou aqui para falar especificamente de ferramentas, mas sim de planilhas, da forma que você consegue customizar como você quiser, desde que você saiba, tá? O céu é o limite, e você consegue resolver bastante coisa no seu dia a dia profissional. Tá? E para a gente encerrar, né, a última coisa, né, que eu também acredito, e que tem muito a ver com a primeira e com essa que eu acabei de falar, mas também com IA. Essa engloba praticamente tudo o que eu falei aqui, que é aprender sobre mais automatização. Automatização. Por quê? Hoje, muita coisa é feita de uma forma ainda ultrapassada, retrógrada, por que não dizer, e já existe diversas formas de você automatizar processos, né, para quem domina, né, automatização. Eu mesmo preciso muito de automatização, e é muito difícil você ver e até conversar com pessoas que também gostam de automatização. O que é basicamente uma automatização? É você fazer integração entre sistemas. Você pode integrar uma planilha com outra, você pode integrar uma planilha com software, com sistema, você pode integrar uma ferramenta de inteligência artificial e automatizar algumas tarefas no seu trabalho. Você pode integrar ferramentas, né, entre si para acelerar um trabalho. Você pode automatizar diversas coisas, e eu vejo que ainda é muito escasso o mercado de pessoas que têm esse conhecimento e, sobretudo, essa clareza sobre automatização. Não vamos confundir aqui a automação quando eu falo, né? A automação robótica, né? Robô que constrói carro, não. Existe uma automatização, né? Processos muito mais palpáveis, muito mais dentro da nossa realidade, né? Que são softwares, por exemplo. Então, hoje, quem domina a automatização já está certamente se dando bem, ganhando mais dinheiro. Então, eu ainda enxergo, não só 2026, mas como os próximos anos ainda, algo que vai ser ainda um pouco escasso. As pessoas tendem, né, a começar a entender mais sobre isso, buscar mais conhecimento. Mas eu ainda vejo que vai ser poucas pessoas que vão buscar, até pelo perfil mesmo, que tem que ser uma pessoa que
mesmo que ela não seja tão analítica, né, metódica, mas que esteja disposta a desenvolver esse lado. Então, por isso que eu acredito que quem entrar nessa perspectiva de aprender mais sobre automatização, né, e aí você tem que se aprofundar, né, o que é que dá para automatizar, vai também se dar muito bem e conseguir certamente melhorar de vida em 2026. Então é isso, gente. Trouxe aqui para vocês 7 dicas, né, 7 coisas que eu escolhi a dedo. Poderia ter outras também, até tem, mas eu resolvi 7 coisas que eu acredito realmente que se você aprender, se você focar nessas 7 coisas, ou em uma coisa, ou em 2, 3, 4, não sei, depende do teu objetivo, você certamente vai começar a crescer, ou pode crescer muito esse ano, melhorar de vida, porque a gente sabe, né? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando muito sobre a questão financeira, obviamente, né? Para você ganhar mais dinheiro, mas isso vai com certeza refletir na tua vida como um todo. Então é isso, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.